Boa tarde, pessoal. Dando continuidade, então, ao nosso assunto de funções, capítulo 3, então, primeiro ano, livro 1A, certo? Na aula passada, a gente viu a parte de definição de uma função, identificação de uma função, tanto no diagrama quanto no plano cartesiano. E hoje o nosso objetivo, pessoal, é dar uma observada no domínio de uma função, no contradomínio da função e na imagem de uma função. Então, olha só, pessoal, quando você tem uma função associando os elementos do conjunto A com elementos do conjunto B, sempre nós teremos, então, essa associação e teremos nomenclaturas específicas, ou seja, o conjunto dominante, que é o conjunto A, que não depende da função. Por que ele não depende da função? Porque se você der valores para x, eu vou representar valores de y. Então, se eu troco o valor de x, eu encontro y. Então, o y, para existir, depende do x. Então, o conjunto dominante, que nesse caso aqui é o conjunto A, é chamado de domínio da função, porque ele domina a situação. O contradomínio é o conjunto secundário, que depende do domínio para existir, ou seja, o y só vai existir se eu der valores para x e trocar na função. Então, o contradomínio, nesse caso aqui, é o conjunto B. E o que é a imagem da função? A imagem da função, pessoal, são os elementos do contradomínio que recebem flechas do domínio, ou seja, são os elementos que recebem flechas do domínio, ou seja, são os elementos que quando eu dou um valor para x, terá o representante no contradomínio, e esses que recebem então as flechas é a imagem. Então observe o seguinte, domínio é o dominante, contradomínio é o secundário, a imagem é os que recebem as flechas. Então observe o seguinte, nesses exemplos eu quero que você informe quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a imagem dessas funções aqui. Então observe que nessa letra A eu tenho um conjunto A que está se associando com o conjunto B. Aqui eu já estou dizendo para você determinar então a imagem, o contradomínio e o domínio da função. Então eu já estou afirmando que são funções esses diagramas. Então, olha só, para mim determinar o domínio dessa função, então quem é o domínio? Domínio é o próprio conjunto A. Esse domínio conjunto A, então o contradomínio dessa função é o conjunto B. E a imagem dessa função são os elementos que recebem as flechas. Quem são os elementos, então, que estão recebendo flechas? O 2, o 4... o 8 e o 60. Então, observe que esses são os elementos que representam a imagem. O 2, o 4, o 8 e o 60, que são os elementos que estão recebendo flechas do domínio. E nesse outro caso aqui, quem é o domínio da função? O domínio da função é o próprio conjunto A. Contradomínio da função, o contradomínio da minha função é o próprio conjunto B. Quem é a imagem dessa função? A imagem da função são os elementos que recebem as flechas. Quem são os elementos que recebem as flechas? 9, o 16 e o 25. Observe, pessoal, que nesses casos aqui, cada elemento do conjunto A tem um único representante no conjunto B, função. Todos os elementos do conjunto A têm um único representante no conjunto B, função. Então aqui eu já estou afirmando que é função. Quem é o domínio? É o conjunto A. Quem é o contradomínio? É o conjunto B. Quem é a imagem da função? Os elementos que estão recebendo flechas do domínio. Isso aqui, pessoal, no diagrama. Aí, quando eu for observar, pessoal, o domínio e a imagem no plano cartesiano ortogonal de abscissa x e ordenada y, eu vou observar o seguinte, representação do domínio é o x. Se eu der valores para x, eu vou encontrar os valores de y. Então, o domínio, nesse caso aqui, é do eixo x a distância
ponto de partida e o ponto de chegada. Mas observe que eu não digo que a função está partindo de 0 e indo até 6. Posso dizer que ela parte de 6 até 0. Isso não importa. O que importa é a identificação do domínio dessa função. Esse domínio, pessoal, observe que quando a gente estudou intervalos, observe que está fechado esses pontos. Então, é um intervalo fechado entre um ponto e outro. Então, aqui nós temos um intervalo fechado de um ponto até outro. De qual até qual? Observe que de 0 até 6. Então, o domínio são todos os elementos de 0 até 6. Então, intervalo fechado de 0 até 6. Esse é o domínio dessa função. E quem é a imagem dessa função? A imagem dessa função, pessoal, é o tamanho do desenho. Ou seja, observe que para cada valor de x eu terei um y representado. Se eu digo que eu tenho um valor x1, eu terei aqui um y1. Se eu tenho aqui um x2, observe que eu terei um representante y2. Então, não importa qual seja o valor que eu escolho de x, eu sempre terei um representado em y, ou seja, vai receber flechas. Então, observe que eu posso escolher qualquer valor de x que vai de 0 até 6, que eu vou encontrar qualquer valor de y que vai de 0 até 4. Então, a imagem dessa função é esse pedaço aqui, que vai de 0 até 4. Também é fechado de 0 até 4. Então, observe que é intervalo fechado de 0 até 4. Então, esse pedaço aqui representa a imagem da função. De 0 até 6 é o domínio da função. Observe aqui, pessoal, que nós temos uma parábola e eu quero determinar o domínio dessa função. Então, olha só, o domínio, então, é o eixo x, está partindo de 1 até o 10. Então, observe que é intervalo fechado de 1 até o 10. Então, o domínio é intervalo fechado de 1 até 10. Aí, a imagem dessa função, será parte da onde? Observe que é de 0 até 8. Então, não importa qual valor você escolha para x, sempre terá um representante em y. Então, vai de 0 até 8. Intervalo fechado também. Então, de 0 até 8. Então, olha só. Domínio, eixo x. Então, o tamanho aqui vai de 1 até 10, domínio. Imagem, o eixo y, de 0 até 8. Pessoal, aqui também a gente pode estar representando de outra maneira esse domínio quando eu falo de diagrama e de plano cartesiano. Posso representar de outra maneira isso aqui. De que forma, professor? Posso representar dessa forma aqui. Na letra A, observe que eu tenho um diagrama. O domínio dessa função eu posso representar pelos elementos que eu tenho no conjunto. Ou seja, o domínio é 1, 2, 30 e 4. Então, esses são os elementos do domínio. Em vez de você dizer que o domínio é o conjunto A, você coloca os elementos do domínio. Contradomínio dessa função. Quem é? Contradomínio. Quem são os elementos do contradomínio? O 2, o 4, o 7, o 8 e o 60. Então, esses são os elementos do contradomínio. E da imagem dessa função, quem são os elementos da imagem? O 2 que está recebendo, o 4, o 8 e, por fim, o 60. Então, observe, posso representar o domínio escrevendo o próprio conjunto A ou representando os elementos que tem no conjunto A. Já, pessoal, lá na letra C, quando eu tenho no plano cartesiano, eu posso representar na forma algébrica ou sintética, como queira, assim como nós representávamos conjuntos. Então, olha só, posso dizer que o domínio da minha função, domínio da minha f de x é o seguinte. Posso dizer que x pertence ao conjunto dos números reais
tal que esse x, ele é o quê? Ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 6. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu tenho que o domínio, ele vai de 0 até 6, pertencendo 0 e também pertencendo 6, ou seja, o 0 participa e o 6 também participa. Então, essa é uma representação aqui sintética. Qualquer x que vai de 0 até 6 é um número real, tal que a restrição é que esse x seja 0 ou maior que 0 e seja igual a 6 ou menor que 6. Então, essa é uma representação extremamente importante que você observe. Aí, quando eu vou informar a imagem dessa função, olha só, a imagem dessa função, eu sei que a imagem x pertence ou y pertence, então y pertence ao conjunto dos reais, tal que esse y ou x, tanto faz, tá? Se x pertence aos reais, tal que ele está no intervalo de quem? Maior ou igual a 0, menor ou igual a 4. Então, essa é a imagem dessa função. Outra representação, observe ali na letra D, para escrever novamente. O domínio dessa função é o seguinte: x pertence ao conjunto dos reais, tal que x é o quê? Maior igual, menor igual. Maior que quem? Maior que 1. Menor que quem? Menor ou igual a 10. Imagem da função. A imagem dessa função será x pertence aos reais, tal que x é menor igual, maior igual. Maior que quem? Maior igual a 0, menor igual a 8. Então, observe, posso representar daquela forma, na forma de intervalo, tá? Ou posso representar na forma sintética, que está aqui representada. Então, observe, pessoal, todas essas maneiras são corretas de representação. Posso dizer que o domínio é simplesmente o conjunto A ou os elementos do conjunto A. Posso representar na forma de intervalo ou na forma sintética. Então, dá uma boa observadinha aí, certo? Então, domínio contra domínio em imagem. Quem é o domínio? É o conjunto dominante. Contra domínio é o que depende do domínio para existir, certo? E a imagem são os elementos que recebem flechas do domínio. Então, olha só, domínio contra domínio e imagem. Então, dá uma boa olhadinha aí, pessoal, por hoje é isso, certo? Qualquer dúvida, entre em contato, estamos à disposição.